Como a minha esposa já falou, essa foi uma das primeiras vezes que nós entramos no Japão. E hoje aqui é uma alegria, porque enquanto eu estava sentado ali eu não pude reconhecer, mas olhando agora parece que esse casal que está aqui é obrigado conosco ali em Baratinho. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando a minha caminhada cristã. É um prazer tê-los aqui, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Estou muito feliz. Sinto aqui como se fosse a minha segunda casa. Mesmo morando na Capital, tem um perto lá, porque minha esposa, uma certa vez, ela disse que nós chegamos a aceitar Jesus na congregação de Lata, ainda quando era ali no início aqui. Só que eu não me lembro disso, porque com certeza foi alguma coisa sem compromisso, foi eu só assim, simplesmente eu fazer aquilo ali. Mas lá em Capital, o Senhor Ele me tocou verdadeiramente. Ali o Senhor me pegou, não teve como escapar. O Senhor fez a obra dele na minha vida e eu sou grato a Deus, porque Ele me traz aqui para poder ministrar a sua santa palavra. Eu louvo a Deus, irmão, pela oportunidade que Ele me concede. Maravilhoso falar do Senhor, é maravilhoso falar do Evangelho, a palavra de Deus, palavras eternas. Eu sou grato também à vida do nosso pastor Edevaldo Militão, que nos fez o convite, esse servo de Deus. Pastor, Deus abençoe o Senhor, pastor missionária Silvana, toda a sua família, em nome de Jesus. Presbítero Pedro, presbítero Miguel, homens de Deus, meus irmãos que são a minha família em Cristo, Deus abençoe, irmãos, poderosamente, em nome de Jesus. E a minha esposa, meu filho, sem palavras para eles, que são meus companheiros do dia a dia, que estão juntos comigo, lutando, me apoiando no ministério. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu quero convidar a igreja comigo, suas vidas no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Agora hoje seja um círculo de oração. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero aqui dividir com vocês, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo, o Senhor. Durante alguns dias nasceu essa palavra, essa semana, quando o pastor fez o convite, mas há 2 semanas eu estou meditando nessa palavra. São João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 21. Perdão, irmãos, do capítulo versículo 51. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, vos digo que se não comereis a carne do Filho do Homem e não bebereis o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem que nós lemos, esses poucos versículos que nós lemos, nós podemos observar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava na sinagoga, ali em Cafarnaum, e aqui Ele nos fala
Ele nos fala do seu corpo, Ele nos fala do seu sangue. Algo que muitos irmãos naquele tempo não conseguiram entender, e talvez até hoje, nos dias de hoje, muitos ainda não conseguem entender. Mas o nosso Senhor, Ele estava falando de algo espiritual, e não como aquelas pessoas estavam pensando, não como aquelas pessoas procuravam entender que fosse alguma coisa carnal. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ele nos escreveu na sua primeira epístola aos Coríntios, no versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras, e não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Então Jesus, quando ele começa a falar essas palavras, é certo que ele estava falando de uma forma alegórica, e essas pessoas que estavam ali, eles não conseguiam entender, porque certamente eram pessoas carnais, pessoas que viam os seus pensamentos, a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava nos falando de si mesmo, quando Ele fala que nós devemos comer e beber a sua carne e seu sangue. Ele estava falando exatamente de si mesmo. Nós podemos imaginar hoje ainda o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falando ao povo: eu sou o pão de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, os pecados que eu vim tirar, que um dia nos separou do nosso Deus. Eu sou o Cordeiro, eu vim me oferecer para sacrifício pelos vossos pecados. Ele fala: eu sou o pão da vida. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava diante de um povo incrédulo. Aquelas pessoas que ali estavam ouvindo o nosso Senhor Jesus Cristo eram pessoas incrédulas. Talvez fosse até necessário eles verem o nosso Senhor Jesus descer do céu para que eles acreditassem naquilo que Ele estava falando. Mas nós podemos observar no começo do capítulo número 6, no começo desse capítulo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E depois aquele povo, eles se fartaram, que eles comeram, que eles se fartaram, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas o que acontece? Por que aquele povo, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? Porque eles se comeram, porque eles se fartaram daquele alimento, e eles não precisariam mais se preocupar com a comida, porque eles tinham um profeta poderoso, eles tinham um profeta milagroso, eles não iam mais passar necessidade, eles não iam mais passar privações de alimento. Eles já tinham aqueles, irmãos, a que eles esperavam. Eles tinham um profeta que podia realizar aquilo que eles desejavam, a vontade da sua carne. Mas nós podemos também observar um pouco mais para frente, nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois no mesmo dia, Ele se afastou do povo, Ele subiu para o monte a orar, e à noite então Ele foi, os seus discípulos subiram no barco e foram para atravessar para Cafarnaum, e ali então Jesus, na vigília da noite, Ele foi andando sobre as águas. Nós sabemos dessa passagem, eu não vou me deter nela para poder ganhar tempo. Nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Mas o que acontece, irmãos? No dia seguinte, esse povo que havia comido, que havia se fartado do alimento, do pão naquele dia, eles viram Jesus fazendo os milagres, eles voltaram para o mesmo lugar que nosso Senhor Jesus Cristo estava. Eles voltaram para o mesmo lugar onde Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. E ali, quando eles voltaram, então eles não encontraram mais o nosso Senhor Jesus, porque Jesus havia atravessado, havia ido para Cafarnaum, e esse povo, então, eles ficaram sabendo que o nosso Senhor havia ido a Cafarnaum, e eles também foram até lá. E quando eles chegaram a Cafarnaum, eles encontraram realmente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus é aquele que sonda os corações, é aquele que conhece as intenções dos nossos pensamentos, dos nossos corações. E ao ver aquela multidão se aproximando dele, nosso Senhor Jesus, Ele nos falou que na verdade me buscais, não pelos sinais que viste, mas pela comida que comestes e vos saciastes. Infelizmente, hoje em dia, nós temos vivido tempos, nós temos vivido dias em que esse tipo de pessoa tem se multiplicado, pessoas que
que têm buscado a Deus apenas por interesse, pessoas que têm buscado a Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar, pessoas totalmente carnais, pessoas incrédulas, pessoas, irmãos, interesseiras que buscam as bênçãos, mas esquecem daquele que é abençoador, que é o galardoador, materialista, pessoas mundanas, mas o nosso Deus, o Deus do qual nós servimos, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Então Deus, Ele é o nosso galardão, nosso Senhor é a nossa porção, o céu é a nossa habitação, e Deus hoje não tem procurado, irmãos, pessoas interesseiras para habitar no céu, mas Deus tem procurado os adoradores, Deus tem procurado os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade para habitar na glória juntamente com Ele. Aleluia! É esse que Deus tem procurado, e essas pessoas que buscaram a Jesus Cristo, eles estavam apenas buscando Ele apenas pelo que Ele podia dar, pelo que Ele podia fazer, mas não pelo que Ele era, o Filho de Deus. Eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, eles não reconheceram nada disso. Como que nós temos entrado na presença do Senhor? Como que nós temos buscado a Deus? Será que nossos corações, será que nós temos buscado a Deus simplesmente por interesse? Ou será que nós temos buscado a Deus realmente pelo que Ele é para as nossas vidas? Porque Deus, Ele é o nosso galardão, a nossa porção. Irmãos, buscar a Deus apenas por interesse só vai nos afastar da presença do Senhor. Buscar a Deus por interesse só vai entristecer o coração do Senhor. Mas quando nós buscamos a Deus, irmãos, interesse de coração, integridade de coração, com o nosso coração puro, com o nosso coração santo, na presença do Senhor, Ele move os céus para fazer aquilo que nós estamos necessitando. Nós não precisamos abrir a boca para pedir a Deus, porque Ele já sabe o que nós estamos precisando. Mas essas pessoas, eles estavam buscando a Deus nesse momento, pelo pão que eles precisavam, pelo pão que eles comeram e se fartaram. Aleluia! Irmãos, nessa passagem nós podemos observar também nosso Senhor Jesus. Ele estava diante de um povo totalmente incrédulo. Se nós formos observar no versículo número 30, eles disseram: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não estavam acreditando que Jesus era o Messias prometido por Deus. E no versículo 42 também, eles diziam: não era este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? A palavra do Senhor nos diz que não há profeta sem honra senão na sua própria casa. Eles estavam tentando tirar a honra, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, por não acreditarem, por serem incrédulos na palavra do Senhor, por não acreditarem em Jesus Cristo. Eles tentavam tirar a honra, porque eles conheciam a família de Jesus terreno, eles conheciam Maria, eles conheciam José, conheciam seus irmãos, mas eles não conheciam Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele nasceu sim de uma mulher, mas Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E essas pessoas não conheciam a família terrena, mas eles não conheciam a família de Jesus Cristo no céu, o Deus Todo-Poderoso. E as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele proferiu essas palavras, certamente causou uma grande confusão na cabeça daquele povo, a ponto de eles começarem a murmurar, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Como pode nos dar este a sua carne a comer? Isso nós sabemos, irmãos, que não é a coisa certa a fazer, porque nós não se come carne humana. Isso daí é óbvio. Mas aquelas pessoas, eles começaram a murmurar, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Então, como nos pode dar este a sua carne a comer? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava dizendo, através da sua vida, do seu corpo, do seu sangue, que através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário nós alcançaríamos a misericórdia de Deus, que através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do sacrifício do seu corpo, do derramamento do seu sangue, nós alcançaríamos a vida eterna, nós não passaríamos pela
Senhor Jesus Cristo. Era necessário nós termos que realmente é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo estava dizendo isso, irmãos, que era necessário nós crermos nele, que era necessário nós termos a fé que Deus nos enviou para a salvação do mundo, como ele nos falou. Ele daria a sua vida pelo mundo, assim como ele fez, que ele deu a sua vida por nós, e isso é muito mais profundo do que nós imaginamos, quando nós paramos para poder analisar. Irmãos, essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito profundo isso. Eu estava em casa estudando e eu glorificava a Deus, porque, Senhor, eu preciso muito disso, porque Deus estava falando tanto comigo. Eu falei, meu Deus, eu sou pobre, miserável, pecador, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Maravilhoso. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, irmãos. Esse mesmo corpo e sangue que ele estava falando que era necessário que nós comêssemos. Hoje ele é representado na Santa Ceia. Hoje ele é representado na ceia do Senhor através do pão e do suco de uva que nós bebemos, que nós conhecemos. Nós sabemos que só podem participar da ceia aqueles que estiverem em comunhão com a igreja e comunhão também com Cristo. E a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo nós alcançamos quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Nós cremos, irmãos, que Ele é o Filho de Deus, que Ele se despiu da sua glória, nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, se fez homem, se entregou para os nossos pecados, morreu naquela cruz. É necessário nós termos a fé no Filho de Deus, é necessário nós termos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a fé, irmãos queridos e amados, que está faltando em nossos corações. É a fé que tem enfraquecido muito dentro da igreja, é a fé, irmãos, que tem nos impedido de recebermos a nossa bênção, de recebermos as nossas vitórias. A falta de fé que tem impedido nossos corações de arder, de queimar quando nós ouvimos a palavra de Deus. Essa fé que está faltando nos nossos corações é a mesma fé que Abraão teve, irmão, quando ele ouviu Deus falando, sai da tua terra, e ele saiu. É a mesma fé, irmãos, que Abraão teve quando Deus falou, dai-me o seu filho Isaque, e Abraão ele não pensou, ele simplesmente ofereceu, porque ele cria que mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque. Essa fé que tem faltado nas nossas vidas, é a fé que Raabe teve, a prostituta, é a fé de Ruth, a Moabita, irmãos. É a fé para nós vermos o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. É a fé que tem conflito, que tem faltado nos nossos corações, irmãos. É a fé que tem nos impedido, irmãos, até de entrarmos na glória de Deus. É a fé que um dia vai nos faltar, irmãos, quando aquele dia chegar, quando nós formos, irmãos, chamados para ter a sua fé, nós não temos fé, nós somos intérpretes. E a palavra do Senhor nos fala que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer, irmãos. É necessário crer em Deus. E como que nós vamos nos aproximar de Deus, sendo que nós não temos fé no Filho de Deus, sendo que nós não cremos na palavra de Deus? Essa fé que tem enfraquecido muitas pessoas, essa fé que tem enfraquecido a igreja, que tem distanciado tanto da presença de Deus, é a falta de fé. Meu Deus. Que o Senhor nesta noite que o Senhor nesta noite, irmãos, venha renovar a fé nos nossos corações. Que o Senhor nesta noite venha aumentar ainda mais a nossa fé, venha nos dar uma porção dobrada de fé, irmãos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e acreditarmos naquilo que o Senhor tem nos falado. Muitas vezes nós entramos dentro da igreja, a palavra é pregada, nós saímos da igreja como se nada tivesse acontecido. Mas por que, irmãos? Os nossos corações estão endurecidos para a palavra de Deus, nós já não temos mais recebido a palavra de Deus, aí depois saímos murmurando que Deus não falou conosco, nós saímos murmurando com o pregador, saímos murmurando com o irmão que pregou, mas não é. É o nosso coração que está endurecido, é o nosso coração que já não sente mais a presença de Deus, a nossa fé já está esvaído, foi
foi-se embora a nossa fé, mas que Deus nessa noite tenha misericórdia de nós, que Deus nessa noite tenha renovar as nossas fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Oh, Meus queridos e amados, comer a carne de Deus sangue significa nós termos comunhão com Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Estarmos ligados em Cristo, como Ele mesmo falou na parábola da videira, da sua videira, quais sois os ramos. E Ele nos disse: se vós estiveres em mim e eu em vós, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo, que vos será feito. Mas é necessário que nós estejamos ligados no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. E assim como o nosso Senhor, Ele é a videira, Jesus Cristo é a videira, nós somos os galhos. E os galhos por si mesmos não podem fazer nada. Os galhos por si mesmos não podem fazer nada se não estiverem ligados na videira. Quando nós estamos ligados na videira verdadeira em Jesus Cristo, aí sim nós poderemos dar bons frutos. Aí sim os galhos poderão dar bons frutos. Mas para que isso aconteça, para que nós venhamos a dar bons frutos, é preciso nos fortalecermos também com os nutrientes naturais que a videira ela pode proporcionar aos galhos. E a nossa vida com Jesus Cristo ela é a mesma coisa. A nossa vida com Jesus Cristo ela é a mesma coisa, para que tenhamos força, irmãos, para darmos frutos. É necessário estarmos fortalecidos em Cristo. É preciso termos uma vida com Cristo. É preciso termos a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, obedecermos a sua santa palavra. É necessário nós termos uma vida de oração. É necessário nós termos uma vida de consagração. É necessário nós termos uma vida de abstinência de alimentos ou jejum. É necessário, irmãos, diariamente nos alimentarmos disso, da palavra de Deus. A nossa vida com Jesus Cristo é uma renúncia de nós mesmos, irmãos. Quando nós estivermos cansados, ali nós podemos pegar a Bíblia. Meu Deus, por amor da tua palavra, ainda que eu esteja cansado, eu quero ler, eu quero me alimentar. No momento que nós estivermos lendo, que nós estivermos ali, Deus, Ele vai nos renovar. O nosso cansaço vai ser renovado, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, Esses dias me perguntaram, eu estava lendo a saída de José. Me perguntaram quantas vezes eu já li aquela passagem. Eu não sei quantas vezes eu li. Falei várias vezes eu já li essa passagem. Mas eu não me canso de ler, irmãos. É algo tão maravilhoso quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos sentindo realmente a presença de Deus conosco. Nós estamos sentindo que Deus Ele está ali conosco, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor, o próprio Jesus Cristo, está ali conosco naquela hora. aleluia! O Espírito Santo está conosco. Nós não devemos ter esse desânimo. Meu Deus. Nós não devemos ter, irmão, o desânimo de ler a Bíblia. Aleluia! Uma, duas vezes, vou parar, não, continua lendo 3, 4, 5 vezes. Cada vez que você lê, Deus vai te falar de uma forma diferente. Cada vez que nós lemos a Bíblia, Deus vai nos falar de uma forma diferente. Irmãos, me perdoe. O Espírito Santo também chega no campo. Quando ele ambiente, acontece, acontece. Igreja do Senhor, amado do Senhor, esse comer e beber espiritual que Jesus ele nos falou nesses versículos,
que nós vemos. Como eu já falei para os irmãos, é muito mais do que imaginamos. Uma videira dos seus galhos, que por si mesmo não tem vida, e se entrega totalmente à videira para que possa existir e ter frutos. Assim também é a nossa vida com Cristo, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos nos entregar totalmente a Deus, nós devemos nos entregar totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós devemos entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ansiedades. É deixar, irmãos, Deus controlar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. É tornarmos dependentes do nosso Senhor, é tornarmos dependentes de Deus, porque assim como Jesus Cristo, Ele se ofereceu para nós, assim como Jesus Cristo, Ele se entregou por inteiro naquela cruz do Calvário, nós também devemos de igual forma nos entregar para Ele. Ele morreu para nós, da mesma forma nós também devemos morrer para o mundo. Foi exatamente o que o apóstolo Paulo ele escreveu. Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e a vida que hoje vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus que se pegou a si mesmo por amor a nós. Da mesma forma que o Senhor Jesus ele se entregou naquela cruz, que nós também da mesma forma possamos nos entregar a Ele. Mas não é uma entrega parcial, não. Ele não quer que nos entregamos parcialmente, mas Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele. É deixar os nossos sonhos, as nossas vidas, para que Ele venha controlar as nossas vidas, irmãos. Jesus ele não se entregou pela metade naquela cruz, mas sim Ele se entregou por inteiro. Então vamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas, vamos deixar Deus controlar as nossas vidas, vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha nos moldar segundo a sua vontade, até que um dia nós alcancemos a puta medida de um varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Glória grande Jesus. Deus maravilhoso, Senhor. Um dia, irmãos, Deus ele nos tirou do cativeiro. Um dia o Senhor ele nos tirou daquela escravidão do Egito, do mundo de pecado que vivíamos, do mundo de trevas em que nós vivíamos. Mas já que Ele nos tirou daquele mundo, não vamos olhar para trás, não vamos ter as lembranças daquele mundo que Deus nos tirou, como fez a mulher de Ló quando eles estavam saindo de Sodoma, como fez o povo no trajeto do deserto, quando ali eles começaram a murmurar, como eles começaram a falar dos melões, das cebolas, dos pepinos do Egito. Não vamos nos alegrar daquilo que nós fizemos, como escreve Esdras. O povo, quando eles viram que o que eles haviam feito de errado, eles não se alegraram, mas esse povo eles choraram, porque eles viram o quanto eles tinham pecado na presença de Deus. Nós devemos lembrar daquilo que nós fizemos no passado, não com alegria, com prazer de espírito, mas sim com tristeza de coração, irmãos. Porque nós andávamos numa vida de terror, nós andávamos numa vida de trevas, mas pela misericórdia do Senhor, pelo seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós, ofereceu o seu corpo, o seu sangue, nós fomos libertos daquele mundo em que nós vivíamos e hoje estamos na presença do Senhor. Hoje somos um povo eleito do Senhor, hoje somos santificados pela sua palavra, hoje nós podemos adentrar no santuário do Senhor, louvando e glorificando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte naquela cruz, o seu sangue derramado, Ele nos tornou justo, nós fomos justificados diante de Deus, nós somos justificados diante do nosso Pai.
Pai, os nossos pecados foram perdoados, e o caminho, irmãos, agora está livre para que nós possamos entrar na presença de Deus, porque a Bíblia ela nos fala que no momento em que Jesus expirou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, a nossa presença diante do Senhor ela foi concedida, já não havia mais nada que impedisse de nós entrarmos na presença de Deus. Então agora nós podemos sim entrar com cânticos, com louvores, com salmos, pela sua palavra nós somos santificados a cada dia, e nós podemos sim hoje, irmão, dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Não falar com Deus é oração, irmãos. Jeremias 3 fala: clama a mim e responder-te-ei. Segunda Crônicas 7,14 fala: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar a mim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Nós temos o livre acesso ao trono da glória, nós temos a liberdade para podermos falar com o nosso Deus. E se nós temos o livre acesso de falar com o nosso Deus, nós temos a liberdade para poder falar com Ele. E a oração, quando nós falamos com Deus, nós somos receptivos também, porque da mesma forma que nós falamos com Deus, nós também ouvimos Deus falar conosco. Ele nos responde, não é um monólogo, mas é um diálogo. A oração é um diálogo, é conversar com Deus. Nós não vamos estar ali, nós podemos não ouvir a voz de Deus se estivermos falando apenas por falar. Nós podemos até não ouvir a voz de Deus, aquilo que nós estivermos falando não é da vontade de Deus, não está na palavra de Deus. Se for coisas supérfluas, se for coisas materiais, Deus Ele nos dá sim. Deus Ele nos dá tudo que nós precisamos. Mas primeiro a palavra de Deus nos diz: quer primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós somos feitos povo santo do Senhor, a igreja do Senhor. Irmãos, eu não vou muito longe não. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu quero concluir essa simples mensagem, irmãos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Se vocês querem, eu quero ver com vocês. É algo que o Senhor falou no meu coração. Convido vocês a lerem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 8. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: o qual a mulher que teve 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa, e busca com diligência até achar. E achando, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos essa parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo Ele falou das dracmas. O apóstolo Paulo não tem confirmado, porque ele fala que quer apresentar a Deus uma igreja, uma noiva santa, uma noiva imaculada. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é o noivo. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que vem nos buscar, a noiva do Cordeiro, a igreja amada, a igreja imaculada.
Isso que eu vou falar agora, irmão, Deus colocou no meu coração hoje de manhã, porque já há muito tempo atrás eu havia pregado lá em Ata, lá em Catedral, uma mensagem nesse texto, mas foi na íntegra, e hoje eu quero fazer algo bem rapidinho para os irmãos, para o nosso mundo. O apóstolo Paulo quer nos apresentar uma igreja sem mancha, sem mácula, ao noivo, saber então Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos ver que a noiva, ela tem 10 dracmas. E as dracmas ela ganhou do seu noivo. Ela recebe no dia em que ela assume compromisso com o seu noivo. Ela recebe as 10 dracmas. E no dia em que nós assumimos o compromisso com o noivo, de Carabacanta, Ramandai, Besou, de Canteriais, a saber, o dia que nós assumimos o compromisso com Jesus Cristo, da mesma forma nós também recebemos essas 10 dracmas. Nós recebemos as dracmas do nosso Senhor Jesus Cristo, como um símbolo do nosso compromisso com Ele, como um símbolo da nossa união com o nosso Senhor, com o nosso noivo. E o que nós podemos dizer que são essas 10 dracmas hoje? A oração, a consagração, a fé no Senhor, o temor do Senhor, a fidelidade ao nosso noivo, uma vida, irmãos, a presença de Deus, a comunhão com Ele. Mas o Senhor tem que falar, irmãos, que tem faltado isso, tem tanto feriados, o Senhor tem que falar, tem faltado isso no meio do seu povo. O meu povo tem andado distante, canteriais, decais. O meu povo tem andado distante, de canteriais, de canteriais. Mas até quando? Até quando nós vamos estar na presença de Deus apenas por brincadeira? Até quando nós vamos entrar na presença de Deus como se fosse um outro lugar qualquer? Deus, Ele nos tirou do mundo de pecados, irmãos, para que nós desejássemos viver como se estivéssemos lá fora ainda, mas para que nós vivêssemos em santidade, porque Ele é santo, e se Ele é santo, nós devemos viver em santidade. O nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus, ainda que aos nossos olhos nós não vejamos, mas tem sido corrompida a cada dia, porque nós temos deixado, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor a segundo plano. Mas não é isso que o Senhor deseja nas nossas vidas. Não é isso que Deus quer para nós nesses últimos tempos, onde o Senhor está às portas. Ele quer um compromisso com nós, a igreja do Senhor. Ele quer que nós estejamos firmados na sua palavra. Ele quer que nós tenhamos sim um compromisso com Ele, irmão. Que nós honramos, que nós glorificamos, que nós exaltamos o seu santo nome. Nós podemos observar, irmãos, nesse mesmo capítulo 6, no versículo 60, irmãos, ali, a palavra do Senhor diz assim: muitos, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E mais para frente, no versículo 67, foi o próprio Jesus quem falou: quereis vós também ir? Quereis vós retirar-vos? E será que nós somos como Pedro? Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o nosso compromisso com o noivo é muito mais sério do que nós imaginamos. Nós não podemos brincar de sermos crentes. Nós não podemos brincar de sermos obreiros na casa do Senhor.
Nós não podemos brincar de andar com uma Bíblia debaixo do braço apenas para dizer eu sou crente. Mas se na verdade eu não tenho uma vida de crente, não tenho uma vida cristã. Os primeiros apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles foram chamados de cristãos, ainda que aquele povo não conheceram a Jesus Cristo, mas eles foram chamados de cristãos por quê? Porque eles comeram e beberam do sangue de Jesus Cristo. E comer e beber do sangue de Jesus Cristo, irmãos, é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador que se entregou para nós. E o pão, irmãos queridos e amados, quando nós comemos, ele faz parte de nós. Assim também é nós, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós o recebemos em nós, é como se ele estivesse em nós. Não, ele realmente habita em nós. E nós somos, irmãos queridos, amados, chamados cristãos. Nós somos chamados cristãos ainda que não conheçam o Deus que nós servimos, mas eles podem ver a face do Senhor resplandecer na nossa face, a glória do Senhor resplandecer na nossa face. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Bom, eu quero não constranger ninguém, não quero constranger ninguém, mas eu quero convidar você que nesta noite ouviu a palavra, que deseja entregar a sua vida para Jesus. Mas, irmãos, eu quero te convidar a não entregar a sua vida para Jesus parcialmente, não, só um pouquinho. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus por inteiro, porque foi por inteiro que Ele se entregou a nós. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus, irmãos, como Ele realmente fez por nós. Você tem nessa caminhada perdido alguma dracma, tem rompido seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que ela procurou essa dracma com diligência, e quando ela encontrou a dracma, então fez uma festa, se alegrou com as suas amigas. Nós queremos nos alegrar hoje também. Você que nessa caminhada tem perdido alguma dracma, sentindo no seu coração, quero te convidar a vir aqui à frente, para que os nossos presbíteros, os nossos pastores estejam orando pela sua vida. Deus venha te renovar, Deus venha te dar força, Deus venha te batizar com o Espírito Santo nessa noite, venha te encher com a sua presença, em nome de Jesus Cristo. Se houver entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo, irmãos, quero te convidar nessa noite também a aceitar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Mas alguém de nós que nessa noite quer se render aos pés de Jesus Cristo e quer realmente ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso és tu, Jesus. Maravilhoso és tu, Jesus. O Senhor está chamando, irmãos. O Senhor Jesus está te chamando para que você venha com fé, para que você venha se entregar aos pés do Senhor, para que você venha se render aos pés do Senhor, para que Deus venha trabalhar na sua vida, para que o Senhor venha moldar a sua vida segundo o querer dele, segundo a vontade do nosso Senhor. Ainda tem para pedirmos o chamado do nosso Senhor. Jesus, glórias ao Senhor. Vamos orar, igreja. Os irmãos que não vieram, estenda suas mãos para frente, direção aos nossos irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida dos nossos irmãos.
para que Deus venha abençoar a vida do nosso irmão, para que Deus venha fortalecer a vida dos nossos irmãos. Pai amado, maravilhoso, Senhor, Pai, nós te louvamos nesta noite pela Tua palavra que nos foi ministrada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te dar graças a Deus, querido e amado, pelo sacrifício feito ali na cruz do Calvário.